Está prevista a visita? Sim. Vai prejudicar o meu trabalho? Não. É suposto aceitar? Não. É suposto ajudar? Sim. Devo envolver-me no projeto? Talvez. Comprometem-se a ajudar-me? Sim. Claro como a água. Não deves duvidar. Deixamos uma da saudação muito especial para todos que se encontram aqui hoje. É com grande satisfação que vos encontramos novamente aqui. Todos estes espíritos amigos estão connosco. É tudo natural. Tudo faz parte. Agora estão a organizar o trabalho. Portanto, quando tiverem vontade de fazer alguma coisa, podem fazer. Ok, eu achei muito fixe. No sentido em que demos-lhe uma leitura muito mais urbana. 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 Era engraçado também, opá, não sei, mas isto no nosso exercício, que era para fazer isto espectralmente. Estás a ver? Num imaginário, o que é um espectro, não é? Como é que mais fácil, acho eu. É mais fácil. Eu acho que o difícil é... E podes usar a tua voz assim, sussurrar. Se quiseres. Queres mudar a luz? As imagens traduzidas pelos médiuns que veem parece uma coisa de 2200, estás a ver? Parece uma coisa futurista, onde existem meios de transporte, existem habitações, organizações sociais, ministros da regeneração, os ministros da reencarnação, quer dizer, mas a organização social é em função do propósito de vida. Eu não posso dizer, eu não vi, não é? E a mim, eu já disse às pessoas, isto custa-me a crer, mas é as descrições que nós temos. Mozart disse, eu vivo em Júpiter. Veio e disse, eu vivo em Júpiter. Como é que se vive em Júpiter? Ora bem, uma vida muito mais etérea, está bem, mas quer dizer, a atmosfera de Júpiter não é evitável. No entanto, se nós considerarmos que os espíritos não respiram ar, os espíritos não comem, não é? Há aqui uma coisa que a gente não consegue perceber. Sabem o que é que eu penso? Imaginem aqueles sons. Imaginem que os sons que nós ouvimos do vento pudessem ser equalizados em frequências. E juntássemos isto. E conseguíssemos que a própria atmosfera fosse impregnada de ambiente musical. E é ali que vive o Mozart. Isto é extraordinário. E eu digo às pessoas, se eu acredito nisto, tenho muita dificuldade porque não entendo. Então eu estou no limite do meu entendimento. E quem é que vive na rua com ele? Eu acho que é o próprio Goethe, que vive na rua com ele. Na rua dele. Na rua dele? Na rua onde ele mora. Ok. Na rua onde o Mozart Onde mora. Mozart mora, um vizinho dele. Mas um outro. no sentido em que Júpiter terá ruas. No sentido em que Júpiter tem cidades. Ok. Yeah. Ah, uau. Ordem do espetáculo. Com imagem e Primeira parte. Sinfonia pela orquestra. Segunda, pelo artista italiano. Doutor Artur. Ok. Lucubrações noturnas, manifestações transcendentais, prodígios nigromânticos, surpresas ilusórias. Até podia ser levado a sério, não é? Sim. Manifestações transcendentais. Pronto. E relaciona realmente as palavras arte, ciência e verdade. Mas na segunda parte fala-se logo da ilusão. Meia hora no reino das ilusões pelo laureado transformador cubano. As experiências que apresenta Banoblab são completamente novas e desconhecidas, constituindo um espetáculo dos mais interessantes e agradáveis, quer sobre o seu aspecto recreativo, quer científico. Até hoje, ninguém tem apresentado experiências iguais nem semelhantes.
sinfonia, começamos com uma sinfonia, depois passamos para curiosos fenómenos de telepatia. Não é? Convidam-se os homens de ciência a subirem ao proscénio a fim de verem e experimentarem os resultados assombrosos obtidos pelo célebre Panorelab. Segunda parte. Surpreendentes fenómenos com a senhora Edith. Últimas palavras das ciências ocultas. O labirinto. Terceira parte. Interessantíssimos fenómenos de fascinação experimental, psicodinâmica, sugestão nervosa. Agora entramos aqui no domínio da técnica, que é, eu consigo, eventualmente, captar de ouvido grande parte das coisas que se ouvem, não é? Então, fui eu a tocar. Em princípio, eu lembro em que tonalidade é que foi, porque fui eu que toquei. Mas não me lembro da frase, eu não sei como é que soa. Não me lembro como é que soa, não me lembro. Mas eu também consigo ouvir a música. Às vezes, como é que me é transmitida a influência ou a inspiração é-me transmitida, uma audição interna. Vou-vos dar um exemplo que vem escrito no livro da psicografia e que explica muito bem a forma. Sabem, quando vocês se lembram de alguma coisa que ouviram, vocês lembram-se. Mas sabem, quando vocês ouvem dessa maneira uma coisa que nunca ouviram, é assim que funciona. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando eu vou apresentar um trabalho que eu estou a compor, eu estou a ser inspirado. Quando tu estás a ser, quando sentes que estás inspirado, és tu que estás a fazer ou quem é que está a fazer? És tu. Assinas tu. Tu conheces, vamos pensar em palavras, tu conheces as letras todas, tu sabes as regras gramaticais e sabes a semântica, mas verdadeiramente o que tu vais fazer é uma obra, digamos, tu sabes tudo, sabes a técnica, sabes como é que se faz, mas não há nenhuma lei, nem nenhuma regra que te diga como é que tu vais fazer. O que tu fazes é fruto da tua imaginação e da tua sensibilidade. Para os artistas é sensibilidade artística, mas como eu acredito na sensibilidade mediúnica, isto tem influência mediúnica. Imagina a ansiedade que eles têm, que estão a colaborar connosco num processo criativo. Porque, exatamente, através de uma brecha que és tu, não é? Neste caso. Sim, através deste veículo em que o teu saber e o saber deles é unido. Porque eles precisam do teu saber. Compreendes? Não é e nós do deles. Para sermos inspirados. Sim. Então tu pensa quando tu crias inspirado e quando crias sem estar inspirado. Tu és capaz de escrever sem estar inspirado? És. Sim. És, porque tu és um indivíduo inteligente e consciente e com conhecimento. E quando estás inspirado? É maravilhoso. Maravilhoso. Como são belas as mãos que escrevem as palavras dos que não têm mais voz para fazer ouvir, porque mesmo sem voz podem escrever as palavras de alguém. Não deixam as palavras de existir só porque não são ouvidas. Há quem tente falar e não as possa transmitir. Por isso escrevemos a quem pode escutar-nos para dizer ao mundo aquilo que sonhamos. Maria,
Se vocês soubessem a alegria de poder contar histórias e ter quem escreva, é uma alegria. Nem estou bem, nem estou mal. Passo-me etapas a perguntar se eu estava bem ou estava mal. Nem estou bem, nem estou mal. Estou aqui como estou. É assim que eu estou. E depois vou ali beber um caneco. E depois vou contar histórias. E depois vou beber um caneco. E depois vou contar histórias. É assim a minha vida. Rapaz. Agora vou para ali contar uma coisa catita. Isto é uma alegria. Falo por um e escrevo por outro. O Chico Xavier revelou uma vez, portanto, o Chico Xavier foi um médium muito conhecido no Brasil, e ele revelou uma vez e dizia: daqui a 50 anos todo um médium vai estar no desemprego, porque vai haver em todas as casas um aparelho que permite contactar com todos os espíritos que seja preciso. Portanto, eu não me admiro que daqui por uns anos o que hoje estamos a ver como sendo fenómenos do imaginário, não é? Do fabuloso, do fantástico mundo da física. Mas questionamos outra vez, porque isto é quase como se tivesse acontecido e depois foi esquecido. Há um esquecimento em relação a este tempo, a estes anos zero, a estes anos 20. E agora poderíamos voltar a ir de novo com uma abordagem científica, aproximar, não é? Mas isso, pelo menos agora, não está, digamos, em termos públicos, divulgado ou sequer a ter algum tipo de lugar, não é? Assim, cultura. Eu acho que todos os espetáculos que passavam por este tipo de formato, não é? Que adotavam este tipo de formato e que se apresentavam em teatros, eu acho que hoje em dia tens a mesma curiosidade, não é? Entre o cruzamento entre a ciência e a arte e o espiritismo, só que na televisão. A espiritualidade superior raramente vai utilizar os efeitos para provar seja o que for. Raramente. Porquê? Não é por nós criarmos determinado efeito, determinada coisa fantástica, que as pessoas vão acreditar. Não é. As pessoas não acreditam por isto. As pessoas até podem sentir fascínio e atração, mas as pessoas não vão mudar por isto. As pessoas têm que mudar verdadeiramente. Não é porque eu vou mexer um quadro ou porque a mesa se vai mexer sozinha que a pessoa vai passar a acreditar. Porque quem não acredita vai sempre arranjar uma justificação para aquilo. Então não é essa a questão. E o acreditar também ser movido por uma... como é que é de explicar isto? Nesta coisa de... Serão flores. Pois era. Tulipas. Cheira. Tulipas. Muito. Já há bocadinho cheiro também. Já há bocado veio assim. Quando estavas a falar de cheiros, por acaso. Estás a gozar? Não, veio assim. Eu senti assim. E eu pensei, não vou falar porque, pá, se não vamos ainda, estás a ver? Mas uma flor que é tipo adocicada. Sim, não também. tipo uma alfazema. Ou... Oh meu Deus. Ok. Se a presença se impõe, é porque ela existe antes do próprio medo até. Sim, faltam aqui coisas, enfim. É preciso ter alguma energia para fazer com que os pés passem a andar com a rapidez de um avião, daqueles que veremos no século seguinte. O nosso já é alguma coisa. Então eu estava a dormir e estava fora do meu corpo e de repente não vim para o meu corpo, fiquei próximo, mas eu não vim, e depois senti uma presença ali comigo e não consigo fugir porque estou preso ao meu corpo. Nós temos presos ao nosso corpo, não posso fugir do meu corpo, não é?
E ao mesmo tempo não posso fugir daquela presença espiritual que quis chamar. Mas depois não quis chamar, não consegui, estava preso. Está aqui alguém. Está aqui alguém. Eu não vou conseguir. E ela, calma e tal. E assim, quando sinto que já não estou a conseguir resistir. Estás a ver? E que ele pode... Pode. Eu assim, já não consigo mais, já não consigo mais, já não consigo mais. Não é só ao nível verbal, mas também do gesto, da ação, do corpo, não é? Até porque a música e a dança também contribuem muito para essa exaltação física que vai essa questão do fluxo, não é? Em que não há esforço, em que ultrapassas a questão do esforço, ou a questão de te sentir que estás a produzir um trabalho, ou que estás a... Pronto. E isso é tipo uma qualidade. Mas nós, por exemplo, agora tipo na arte contemporânea e tudo isso, há toda uma negação também e uma dissecação desses momentos. E nós vivemos um bocadinho nesse paradigma que é, em vez de... Porque, quer dizer, no fundo, a arte celebrou durante muitos séculos o mundo espiritual, sem qualquer vergonha ou... Não é? E agora não, nós vivemos na subjetividade, na intelectualização. A gente escreve uma coisa e, de facto, nós pensamos que depois é a nossa atitude crítica que depois gosta ou não gosta, não é? Não estamos a pensar o que é que nos inspirou. Sim, é mais... Nunca ninguém pensa. Nunca, nós próprios, no nosso dia-a-dia, eu como médium, eu tenho uma consciência 24 horas por dia. Assim, sempre que eu estou consciente do mundo espiritual. Mas, se eu disser, estou a fazer qualquer coisa, foi um espírito que me disse, não é a primeira coisa que eu estou a pensar, não é que tenho, mas sinto todo dia a influência espiritual. Todo dia eu sinto, às vezes para bem, outras vezes para mal, mas é por isso nós não somos médios. Há segunda, quarta e sexta. É todos os dias, não é? Todos os dias. Observo até a vida de outros que eu conhecia e encontro aqui. Eu não estou mal. Gosto de falar do sol. Gosto de falar do ar. Gosto de falar dos pensamentos que voam por este mundo fora e se conseguem materializar nos objetos dos criadores. Gosto de falar da natureza que faz tudo mexer e do ser humano que vive a aprender. É disto que eu gosto de falar. A vida é uma lição de sonhos e alguma tradição. Não ficas triste a pensar que a vida não te traz a algum lugar. Não deixes de acreditar que serás feliz a caminhar. Tenho aqui uma pergunta que é... imagina, o Fernando Pessoa, vamos tomá-lo como exemplo. Sim. Ele anda por aqui porque não reencarnou, certo? Ele anda por aqui. Por exemplo, se é um espírito de luz, significa que é um espírito
Por isso é que ele nos transmite tudo. Não, é um espírito que está num plano superior e quando chegar a hora dele reencarnar, ele vai reencarnar. Mas ele está a fazer... Não se vai perder o pessoa que pode contactar connosco. Nunca tinha pensado Pois, eu nisto. também já pensei nisso. É a última encarnação que aparece, não é? Mas tu já tiveste outras. Será que somos todos os mesmos autores? Ou seja, será que somos todos sempre os mesmos? Como se costuma dizer no plano terrestre, são todos os mesmos. Não acredito. Por exemplo, na próxima reencarnação, a pessoa pode ser bombeiro. Não me acredito que ele vá ser bombeiro. Eu acho que há digamos, uma predisposição. É. E depois um conhecimento de base. O que a pessoa vai ser sempre influenciado por aquilo que ela já foi. Pode não ser igual, mas é influenciado pelo que já foi. É engraçado que, dentro desta lógica toda, todos nós um dia vamos ser tudo.